Rapaziada, vamos estar reagindo aqui um pouco sobre o que a mídia tá falando, né, após a vitória do Flamengo aí contra o Botafogo, o amasso aí que a gente deu no Botafogo. Noite. Boa noite. Que grande atropelo, que grande vitória do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa. Boa noite, Bruno. Boa noite, fã de esporte. Fábio Luciano, prazer. Léo, boa noite a todos. Mais um atropelo, realmente. A pressão do time do Felipe Luiz, o Flamengo marcando em cima o jogo todo. Não deixou o Botafogo respirar, não deixou a equipe sair jogando em momento algum. E hoje, sim, os dois meio-campistas, né, que a gente estava falando semana passada do Almada e Savarino, hoje o Almada realmente fez muita falta. A mudança na formação da equipe. Jogar com dois pontas abertos e não com Savarino e Almada revezando ali a construção do Botafogo hoje fez muita falta. E o Flamengo se aproveitou disso para pressionar a defesa do Botafogo e não deixar a equipe sair jogando. Teve a estreia do Arthur também, jogando ali no lugar do que seria do Luiz Henrique, mas o Flamengo passou por cima e muito bem, fora ainda no primeiro tempo. Mas Passou, antes do tratou. jogo ser interrompido, o Flamengo já vencia por 1-0. O gol do Bruno Henrique de pênalti. Depois, quando voltou, o Flamengo parece que voltou mais forte ainda. É isso, Bruno. Boa noite a você, ao Jailson, ao Léo. Boa noite a todos. Parabéns ao Flamengo, né, nação rubro-negra, por mais essa conquista. E, enfim, o Flamengo mostrou hoje que está um passo à frente do Botafogo, né, Bruno? Seja na questão tática, né? Então, assim, tem as ideias do Felipe Luiz já colocadas em campo. O Botafogo hoje não tem treinador, né? Um treinador efetivo, o treinador que, enfim, a altura do que é o Botafogo. Então, assim, na questão física também o Flamengo se mostrou mais forte, né? Seja nas disputas, seja na intensidade de jogo. E aí, através de tudo isso, aparece a questão técnica, né? Então, acho que o Bruno Henrique foi o grande protagonista da decisão, mas a gente pode exaltar outros jogadores, né? O Wesley, o próprio Pulgar, enfim, o Plata, que teve muito bem também, o sistema defensivo do Flamengo que funcionou durante... Galera, o Flamengo aí tá funcionando muito bem aí no jogo. Ver aqui um pouco sobre o que os outros jornais estão falando. Cacilda. Só um time jogou, né? Pô, e o Botafogo continua sem técnico, continua... Continua tudo igual. Você saiu de férias, Pois continua a mesma coisa. mas é muito estranha essa história do Botafogo. Eu fiquei meio... O Flamengo impressionou muito ontem. Jogou muito bem. O Felipe Luiz é um treinador que gosta do time ofensivo. Isso tudo tá perfeito, bacana. Mas o Botafogo assusta um pouco, que sabe? O Lucas Alter assusta muito, né? Ele fez um pênalti. E o mais engraçado, ele faz o pênalti e ele ainda tem o assinte de reclamar com o árbitro. Ele derrubou o Bruno Henrique o pé direito e acertou ainda o pé esquerdo. E ontem a informação era que o Tite tá no radar do John Textor, viu? Ah, é? É. Boa sorte. Professor Tite. Boa sorte, Tite. Pensou que tristeza. Como não vai dar para pegar o alvinegro da Juventus, né? Então pega o alvinegro do Botafogo, que é o que restou, né, o Sr. Buddy? É um bom negócio. Eu acho um bom negócio, eu acho. Não, ele é um bom técnico, claro. Mas Não, acho que é bom, né? Pra ele também, na carreira dele, Também pegar o pra ele, Botafogo. ótimo. O Botafogo precisa de mais alegria, sei lá, não sei. Enfim, vamos ver. Tá aí, ó. Aí é o seguinte, é o que o Sr. Buddy falou, ele vai estar no Rio, não pode usar aquele terno lá, com aquela calça de linho, né? Mas ele fazia aquilo no Continua a Flamengo. mesma coisa, né? Continua no Rio, né? Não, pior que não é nem linho. Se fosse linha, seria super estiloso, bonito, elegante. É de tergal, entendeu? Ah, Tergal, Tergal. Tergal, é. Olha, o jogo ontem, para quem não assistiu, começou às 4 da tarde e parou às 4h15, depois de uma tempestade previsível em Molhou Belém, né? bastante. Galera, tava caindo o céu lá. Chove mesmo, lá é o inverno amazônico, mas chove mesmo. E aí aí a gente teve um pedacinho do jogo, teve o gol do BH e depois o jogo todo. Eu até mandei mensagem pro Caneta, a gente tá falando no grupo do jogo de ontem, assim, fica muito claro para mim, mas é bem fácil de ver um time treinado e um time não treinado. O Botafogo, por mais que tenha feito suas contratações, perdeu jogadores que eram muito importantes no estilo de jogar do ano passado. Se o Flamengo tivesse jogado dessa forma como jogou ontem, a gente vai falar disso especificamente daqui a pouco, jogar muito em cima do adversário, correndo muito atrás da bola, pressionando muito saída, com aquele Botafogo que tinha o Almada e o Luiz Henrique, é um outro tipo de jogo, porque o contra-ataque deles era o mais perigoso da América Latina, naquele Eita, girei mais sem Quando querer você aqui. perde esses jogadores e você não tem um treinador ainda, a reposição acabou de chegar e não tinha uma cara. Então o Botafogo, eu assistindo o Botafogo campeão da Libertadores, tinha muito um jeito de jogar e estava muito bonito de ver, um time mais agradável de assistir, mas ele perdeu a personalidade, porque ele ainda não tem um treinador e perdeu peças importantes. E o Flamengo, que já vem com o Felipe Luiz há bastante tempo, tem muito claro um jeito de jogar. O bastante tempo dele aqui tá meio acelerado, né?
cara entrou agora no finalzinho do ano. Né? Se for esse o jeito de jogar do Flamengo, de ficar em cima dos caras, muita pressão, muita briga pela bola, vai ser gostoso de ver, vai dar certo 80% das vezes, mas precisa de elenco, porque você vai gastar demais a energia dos caras até ela ficar vermelhinha a barrinha deles, né? O que você achou, Canedinho? E tem, né? O Flamengo tem esse elenco, Tem. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Talvez o melhor de todos, é verdade. Talvez o único que a gente possa chamar de elenco, vai? Que você coloca na lousa e você tem 2 ou 3 nomes para cada posição e a queda do titular para o reserva não é tão grande como em outros times, né? Esse elenco, obviamente, foi bastante testado no ano passado, que o Flamengo foi depenado, né? E aí eu acho que as coisas desandaram, em conjunto com a falta de habilidade ali do Tite, que fez um trabalho ruim, não conseguiu extrair de muita gente. E o Flamengo, né, até o Felipe Luiz assumiu, o Flamengo já estava ali com o Libertadores já eliminado e o Brasileiro já condenado. O time tava totalmente depenado, né? Depenado. Tanto que até o enfrentamento Flamengo e Botafogo no Brasileiro, aquele 4-1, né, é um dos últimos jogos ali da era Tite. E talvez é o que tenha deixado no ar a sensação de, cara, mesmo o Botafogo tendo perdido 2 titulares, estando sem técnico, cara, olha só, o Botafogo no passado enfiou 4 no Flamengo, o Botafogo ganhou a Libertadores, né? Ia ter um Botafogo e Flamengo na semifinal, Com o um a Flamengo menos. não foi capaz. Ganhou a Libertadores com 1 a menos e sobrando, Exato. tá jogando muito. Então ficou no ar essa sensação de que, cara, olha, dá pro Botafogo, hein? Flamengo, beleza, mais time, mas acabou que, né, quando a bola rolou, com chuva, sem Deu a lógica. chuva, né, com drenagem, sem drenagem, o Flamengo foi o dono do jogo, assim, de cabo a rabo, acho Também que achei. tranquilamente. Sobrou. Galera, vamos ver o próximo aqui. Aqui, ela tem tudo a ver. Olha essa foto aqui. Ele acabou de falar de novo na coletiva dele ali que a grande inspiração dele é o Jorge Jesus. E ele até chegou a falar assim, olha, eu sei que eu não vou chegar nem perto do Jorge Jesus, mas eu discordo do Felipe Luiz. Eu acho que pela idade que ele tem, 39 anos, e pelo potencial que ele está mostrando, ele pode ser um treinador melhor do que o Jorge Jesus. Eu não tenho... Assim, eu não tenho dúvida, né? Porque o Luiz é bem novo. Ele já tá mostrando tipo, um bom trabalho aqui no maior time um dos maiores, né? Um dos maiores aqui na América do Sul. O Jorge Jesus, assim, ele não teve grandes trabalhos. O melhor mesmo que ele teve foi de Flamengo. Teve um outro lá em Portugal, mas não é um técnico assim com um baita currículo. O Felipe Luiz está começando em teste pré-cardíaco aqui. Que muitos treinadores que já vieram aqui com baita currículo e tal, e não conseguiram desempenhar tão bem aqui no Flamengo e nem no futebol brasileiro. A menor dúvida disso. Agora, o Jorge Jesus é a grande inspiração da carreira do Felipe Luiz como treinador. Ele trabalhou com o Simeone, ele trabalhou com o Mourinho, mas ele sempre cita realmente o Jorge Jesus. E esses números aí que nós estamos mostrando, minha gente, é algo extraordinário. E aí a galera está falando com razão, e lembrando do JJ, que quando esteve no Flamengo, perdeu 4 jogos e conquistou 5 títulos. O Felipe Luiz tem 1 derrota e 2 títulos, ou seja, ele já tem mais títulos do que derrota no Flamengo. E hoje foi um show, né? Confesso que acho uma pena o Arthur Jorge não ter ficado, o Luiz Henrique ter ido embora, o Almada ter ido embora, porque eu gostaria de ver esse confronto entre Arthur Jorge e Felipe Luiz. E acho que o Felipe Luiz teria amplas condições de vencer esse confronto, de fazer, mesmo com o Arthur Jorge, com o Luiz Henrique e com o Almada no time do Botafogo, a mesma coisa que ele fez hoje. Uma equipe dominante. Antes da chuva do jogo parar e depois que o jogo voltou ainda com chuva. O Flamengo foi dominante o tempo inteiro. E aí, vamos lá, mas não tinha o Luiz Henrique, não tinha o Almada, só não tinha eles. Porque o resto que estava em campo, jogadores que foram campeões brasileiros e campeões da Libertadores da América.
John, Mateu Ponte participou, depois o Vitinho. Lucas Alter, que fez uma partida horrorosa. Bizarro. Né? Mas também estava no grupo. O Barbosa, que era titular absoluto. O Alex Telles. A dupla de volante que não conseguiu jogar. Gregory e Marlon Freitas. O Marlon Freitas não conseguiu sair jogando. O Arthur... Não, mas muita gente aí tá dizendo que o Botafogo foi com o sub-20, né, jogar? Tamo vendo aí. É desculpinha de mal perdedor aí. Dizer que foi com o sub-20 aí, que não botou força total aí contra o Flamengo, mas a gente tá vendo aí o resultado disso aí. Arthur fez a sua estreia hoje. O Matheus Martins fez parte do elenco do Botafogo no ano passado, fez até boas partidas, e o Igor Jesus nem se fala. Ou seja, o Botafogo tinha praticamente o time que ganhou Libertadores e Brasileiro. Não tinha um treinador efetivo, o Carlos Leiria, mas tinha uma base muito forte, jogadores que se conhecem, e o Flamengo simplesmente neutralizou o Botafogo. Passou o trator por cima. E bom, rapaziada, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se inscreve, deixa o like. É nóis.